Quem não tiver conflito, parafraseando Jesus, que atire a primeira pedra. Todos nós enfrentamos e lidamos com conflito. É parte da nossa humanidade. No filme do Tom Hanks, ele ganhou um Oscar, que é o filme O Náufrago, ele teve discussões com a bola, o Sr. Wilson. Porque nós somos assim. Se deixar muito tempo sozinho, a gente briga com a gente mesmo, porque é do coração que nascem os conflitos. Por isso, como seguidores de Jesus, nós olhamos para a montanha e não vemos a montanha como um obstáculo, não vemos o conflito como um obstáculo, mas como uma oportunidade. Oportunidade de glorificar a Deus, de avaliar a vida, de reconciliar e agora de restaurar alguém. Na carta de Paulo aos Gálatas, essa igreja tinha sido invadida por judaizantes. Eles estavam trazendo um falso ensinamento. Eles diziam assim: se você recebeu Jesus como teu Salvador, tá bom, mas você precisa observar a lei. Os homens precisam praticar a circuncisão. E isso começou a produzir uma série de conflitos ali. Então o apóstolo Paulo, trazendo uma instrução importante a essa igreja, ele diz assim, no capítulo 5, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. A carnalidade vai sempre nos fazer pender em direção ao erro, ao conflito, à briga e às diferenças. Andar no Espírito nos leva às mediações piedosas e a vivermos em harmonia. Eu, quando escrevi o livro Espiritualidade Autêntica, uma coisa que eu exploro nesse livro é isso, que não adianta a gente ter uma experiência litúrgica como se o Espírito Santo nos tivesse sido doado para a pirotecnia evangélica no culto. Mas é para a vida. É para a gente ter um fogo do Espírito que não apaga na segunda, que nos ajuda a lidar com a diferença que a gente tem. Tanto é assim que no contexto, no capítulo 6, versículo 1, Paulo diz assim: irmãos, se algum homem chegar, note, a ser surpreendido em alguma ofensa, é alguém que foi pego com a boca na botija. Ele não sabia que iam pegar ele no flagrante de estar fazendo algo ofensivo e errado. Foi pego no flagrante. O que fazemos com ele? Enxotamos, botamos para fora. Como é que resolvemos isso? Veja o que ele diz. Vós que sois espirituais, que tem o Espírito, encaminhai-o com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Você notou? Paulo diz assim, em alguma ofensa, numa queda, numa falha, alguém causou algum tipo de prejuízo. O que fazemos agora? Encaminhe a pessoa. Ajude a restaurar essa pessoa. Nós deveríamos olhar para essas pessoas não como um objeto a sofrer uma ação punitiva, mas como alguém que precisa ser abraçado e restaurado. Dizem que no ambiente de igreja é um tipo de exército que atira nos próprios soldados. Porque quando alguém faz algo errado, nós não queremos, como se nós não cometêssemos erros. Se nós nos depararmos com alguém que está falhando, a primeira atitude que a gente tem que ter é de encaminhar, ajudar essa pessoa a ser restaurada. E como diz o texto, tem a atitude certa. A gente não pode fazer, algumas vezes eu ouço, não, eu sou assim mesmo. Eu, por exemplo, sou descendente de português. Não, português é assim, o sangue... Não, o espírito, a atitude para eu abordar alguém visando a sua restauração tem que ser com espírito, uma atitude de mansidão. Treine em casa, ora, peça a Deus que dê o vocabulário certo, que você diga as palavras certas, que a pessoa possa ver, quando fala de espírito, fala de algo que é tão interior, de algo que é tão interno, para que a pessoa possa ver que quando eu verbalizar as minhas ideias a respeito daquilo, ela perceba que eu estou dizendo com a maior sinceridade, que eu desejo a restauração da vida dela. E finalmente, com discernimento, dizer, olha, cuidado para que você também não seja tentado a cair nesses erros que você está buscando corrigir. Quando nós lidamos com conflito assim, com essas áreas, nós estamos fazendo lidando com o conflito do jeito bíblico, da maneira que Deus deseja, glorificando a Deus, avaliando a vida, buscando reconciliação e buscando a restauração do próximo. Nós temos alguns minutos ainda,
e eu quero saber se vocês têm alguma pergunta para a gente fechar essa nossa prosa sobre como resolver conflitos biblicamente. Leandro, e quais são as causas mais comuns de conflito? As causas mais comuns de conflito, uma boa pergunta, porque é difícil a gente poder lidar com a cura de alguma coisa se nós não sabemos também qual é a causa. São várias causas. Por exemplo, no Antigo Testamento tem um episódio interessante em que o povo de Israel quase entrou numa guerra civil, porque uma tribo fez um altar próximo ao Rio Jordão. E a experiência religiosa do Antigo Testamento, tendo o tabernáculo, o primeiro tabernáculo, num lugar específico, todos adoravam no mesmo lugar, servia para unificar as tribos. Se tivesse um altar em outro lugar, o que isso ia produzir? Divisão. Dava a ideia de que essa tribo queria uma autonomia e uma separação das demais. E eles quase entraram num conflito armado, numa guerra civil. Estavam prontos já. Um membro das outras tribos foi fazer a pergunta: e esse altar aqui? Antes de começar a guerra. Falou: não, esse altar é só um memorial. Nós vamos continuar indo, louvando a Deus com vocês, o templo está lá. Esse aqui é apenas para lembrar da nossa união. Então, qual é o problema aí? É uma compreensão equivocada da comunicação. A comunicação está sujeita a distorções. E a causa mais comum de conflitos é a distorção da comunicação. O que disse, como disse, por que disse. E nós precisamos aprender a usar algo que tecnicamente pode ser chamado de inteligência verbal. A língua está conectada no cérebro, mas dá tempo da gente parar e pensar antes de falar alguma coisa. Uma outra causa de conflito é a disputa por recursos, dinheiro, ambientes. Por exemplo, em igreja, às vezes a sala, todo mundo quer a mesma sala, ou equipes. Não, mas esse fulano trabalha na minha equipe, está querendo recrutar para lá. Isso é uma disputa de recursos, de espaços. Nós precisamos ver os recursos como mordomia. Nós somos mordomos, cuidamos de recursos que não são nossos, são de Deus, e, portanto, Deus é que precisa dar o melhor encaminhamento. Numa família, o marido acha que tem que gastar o dinheiro de uma determinada maneira, a mulher do outro. Preciso fazer um exercício, um estudo de mordomia cristã dos recursos financeiros, criar alguma forma de orçamento para que aquele dinheiro seja utilizado de modo que agrade a Deus, em primeiro lugar, não necessariamente agrade logo de cara ou a mulher ou o marido. Mas essas são algumas causas de conflito. No casamento, divergência na criação de filhos. Um acha que tem que criar de determinada maneira, o outro de outra, do jeito que os meus pais criaram. E os conflitos vão surgindo. De novo, como cristão, a gente tem a vantagem de encontrar nas Escrituras princípios que nos norteiam em todas essas áreas. Mais uma? Pastor, nós falamos sobre resolução de problemas com relação a cristãos. E quando o problema é com uma pessoa que não é cristã? Como que a gente deve tratar? É sempre mais difícil nós resolvermos um conflito com alguém que não comunga da nossa fé. Recentemente eu estava lendo uma matéria secular, eles estavam discutindo nessa matéria a importância do que você come, do que você faz, mas também das coisas em que você crê. Não era uma matéria evangélica, cristã, é secular. Aliás, uma revista muito materialista histórica, que não faz nenhum tipo de profissão de fé em Deus. Mas diz ali que o que nós cremos acaba moldando quem nós somos. E algumas vezes nós temos alguém que não é cristão e as suas crenças produzem os seus valores. E os seus valores produzem um determinado comportamento. E torna um desafio maior encontrarmos uma harmonia com quem tem uma crença diferente, princípios e valores diferentes e um comportamento todo diferente. Mas há um conselho de Paulo que diz assim, e inspirado pelo Espírito Santo, podemos esquecer disso. No que depende de você, viva em paz com todos. Deixa eu te contar uma história brevemente. No que depende de você. Quando eu comecei meu ministério, eu tinha 17 anos de idade. E era solteiro, muito novo, e vivia alguns desafios próprios da idade. E uma menina, ela era uma menina terrível, porque hoje ela não é mais, agora ela é gente boa, 100%. Ela começou a me assediar. A gente não usava essa palavra na época, mas era isso, era um assédio. Porque todas as vezes que me encontrava, ela tentava me roubar um beijo. E eu
resisti àquilo. Eu queria ser um pastor, queria servir a Jesus direito. Não tinha nenhum problema de não sentir atração por garotas, não era esse o caso. A minha resistência a ela produziu um conflito. Ela não desfrutava das mesmas crenças, dos mesmos valores, dos mesmos princípios e tinha um comportamento diferente. E claro, produziu um comportamento beligerante por parte dela, mas eu me lembrava desse conselho de Paulo: no que depende de você, viva em paz com todos. Onde eu encontrava, eu a cumprimentava e ela virava a cara assim. Eu encontrava de novo, ela virava a cara assim. Porque ela ficou muito ofendida, ela se sentiu rejeitada com tudo aquilo. Mas eu continuei insistindo no que depende de você. E eu tratava essa moça com a maior dignidade e respeito que eu podia. Os anos se passaram. E um dia ela conheceu verdadeiramente Jesus como seu salvador pessoal. E ela me procurou, me pediu desculpas e nós pudemos ter uma boa amizade. Então leva um tempo. No que depende de nós, temos que procurar viver em paz com todos os homens. Ou mulheres.